Muito bem, então vamos de volta, então vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ler o livro do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, no 3º capítulo e o verso de número 16. Apenas o verso 16. Um texto áureo, né, dos leitores da Bíblia, todos sabem, os leitores da Bíblia conhecem de cor esse texto, mas vamos ler novamente. E você que ainda não conhece, se você desejar ler conosco, pega a sua Bíblia para ler também. Se você não tem Bíblia agora, então, preste atenção, escute esse texto que está escrito no 3º capítulo do Evangelho de João, no versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, este é um texto que fala sobre o amor de Deus, fala sobre o que Deus, ou a forma que Deus amou o ser humano, a maneira como Deus amou-nos. E o texto diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, de fato, o amor de Deus é um amor que ele é sacrificial. Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz, em forma de cruz, uma morte na época muito dolorosa e também uma morte de muita ignomia. Porém, havia uma necessidade de que Cristo, o Filho de Deus, perfeito, morresse em favor dos imperfeitos, em favor da humanidade que não tinha outra forma, outra maneira de ser remida, a não ser por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É isso que cremos e é isso que a palavra de Deus nos ensina. E não sou eu que estou pregando isso, está escrito na palavra de Deus e está aí a palavra de Deus para ser estudada e é isso que vamos nessa oportunidade de escorrer. O amor de Deus é o amor realmente vinculado a Cristo, ou seja, é por meio de Cristo que Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo escreve, se nós lermos a carta aos Romanos, a igreja que estava em Roma, e que o escritor foi o apóstolo Paulo, no capítulo de número 8, se nós lermos, nós vamos identificar isto. Diz assim, a partir do versículo 38 e versículo de número 39, do capítulo 8 do livro, ou da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou à igreja que estava em Roma na época. Versículo 38 diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ou seja, o que eu posso estar dizendo? Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem a altura ou a largura ou a profundidade, nenhuma outra criatura qualquer poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, realmente o apóstolo está ensinando que o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, realmente foi extensivo até nós. Deus enviou o seu Filho, e o amor de Deus é este, por isso o amor de Deus expresso é uma maneira de, não existe como nós identificar, ou como nós compreender, nós temos que crer, temos que acreditar nisso e receber pela fé, porque ninguém pode imaginar o amor de Deus, dimensurar o amor de Deus, quando Ele dá seu Filho, o próprio Jesus Cristo, seu amado Filho, para descer a esta terra. E a Bíblia diz que Ele desceu a essa terra, tomou uma forma de servo. O próprio apóstolo Paulo, ele também escreve sobre isso em Filipenses, uma outra carta que ele escreve, no capítulo número 2, ele escreve também sobre isso,
que o próprio Deus, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, Jesus Cristo desceu, tomou uma forma de homem, tomou uma forma de servo, foi obediente ao chamado do Pai, para ele descer essa terra, tomar essa forma, identificou-se com o homem, e foi obediente até chegar à morte de cruz. Tudo isso por Deus nos amar. Tudo isso pelo amor que Deus, ele estendeu a nós. Por Jesus Cristo. Isso é bom que fique claro. O amor de Deus, ele nos atinge por Cristo Jesus. Ou seja, tira Jesus do cenário, tiramos Jesus da história, acabou tudo. Tira Jesus da tua vida, tira Jesus da tua fé, tira Jesus, né, da nossa vida, logo o amor de Deus, ele não chega até nós. Porque é isso que nós devemos entender. O amor de Deus, ele chega até nós, até o homem, por meio de Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos receber o Cristo, receber o Filho, para ter o amor do Pai. E o apóstolo Paulo já falou, por isso nós lemos que anteriormente, o amor, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Né? Esse Cristo que veio, desceu, como nós lemos aqui em Filipenses, do capítulo 2, veio, desceu a essa terra, tomou uma forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. E assim Deus o exaltou, né? A sequência do versículo, o versículo de número 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então está claro que nós vamos encontrar o amor de Deus quando nós receber o Filho, porque o amor de Deus, o objeto do amor de Deus é Cristo Jesus, né? Ele que veio, é Ele que chegou até nós, e nós precisamos aceitá-lo para poder receber o amor de Cristo, de Deus. Nós vamos entender melhor isso daqui um pouquinho em outros textos da Bíblia Sagrada. Bom, o amor de Deus então foi o próprio Cristo vindo a essa terra. A maior revelação do amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus. Agora, quando é que Deus nos amou? Quando foi que Deus nos amou? Em que condição nós estávamos? Em que condição nos encontramos ou encontrávamos quando Deus nos amou? O próprio apóstolo Paulo, aos Efésios, ele explica isso. No capítulo 2 do livro, da carta à igreja de Éfeso, ele escreve, ele diz no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Qual foi o muito amor com que Deus nos amou? E aí ele responde na sequência: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. E é bom que nós entendamos que a palavra morte significa separação. Ou seja, estando nós separados do amor de Deus, estando nós separados da vida eterna, da salvação, não tendo comunhão com Deus, não tendo comunhão com os céus, estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos delitos e pecados, diz aqui. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós nos encontrávamos separados, perdidos. Foi neste momento, nessa condição, em que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo no momento em que o mundo estava no maior caos, estava vivendo
realmente a maior separação, sem comunhão com Deus, precisava haver essa comunhão com Deus novamente. Mas todo o período da lei, a lei não foi suficiente para conectar o homem com Deus novamente, para ligar o homem com Deus de novo, porque não foi perfeita. Não foi perfeito. Os sacrifícios que eram oferecidos pelos pecados não eram perfeitos. Não tinha perfeição, de forma que Deus precisou enviar Cristo Jesus, seu Filho, perfeito, morrendo pelos imperfeitos, que somos nós. Foi nessa condição que Deus nos encontrou, que nos amou. Então, Deus nos amou na nossa condição pecadora. Deus nos amou quando nós estávamos em ofensas, delitos e pecados, sem compreender o amor de Deus, sem entender o amor de Deus, mas Ele nos amou e por isso enviou o seu Filho. Então, foi nessa condição, foi neste momento em que Deus amou o mundo. Então Deus não amou a nós por nós ser bonzinhos, Deus não nos amou porque você é de uma família tradicional, Deus não nos amou porque, quem sabe, nós somos brancos ou pretos, ou porque somos ricos ou pobres, né? Deus não nos amou porque pela nossa condição racial, social, né? Nossa condição financeira, não. Deus nos amou porque nós estávamos distantes, separados, mortos em nossas ofensas, delitos e pecados, e em Cristo Jesus, Ele nos vivificou, nos deu vida. Vivificar quer dizer, tornar a dar vida, tornou a nos dar vida. Então a nossa vida está em Cristo Jesus. A nossa ressurreição espiritual, ela aconteceu por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho, que é objeto do amor de Deus. Está entendendo? Você compreende o amor de Deus? O amor de Deus, ele foi expresso na pessoa do Filho. Deus nos amou quando nós estávamos dispersos, separados, mortos nas nossas ofensas, nossos delitos e pecados. Então Deus olhou para nós, porque Cristo veio a essa terra, porque Cristo desceu e submeteu à morte de cruz, foi obediente, para simplesmente nos dar a chance, nos dar a oportunidade de encontrar o amor do Pai. Não é verdade? Então, o amor de Deus, como é que nós atraímos o amor de Deus para nós? Como atrairemos o amor de Deus para nós agora? Está aí. Cristo veio, morreu. Deus amou o mundo de tal maneira, diz o texto que nós lemos, amou o mundo de tal maneira, quando deu o seu Filho, por isso que lemos esse texto de Paulo, quando ele fala sobre isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e ele veio, né, numa condição que estávamos nós em ofensas, delitos e pecados, foi nessa condição que ele veio, morreu por todos nós, e agora nós precisamos, está aí à disposição o amor de Deus. Mas será que realmente eu posso ser amado de Deus? Será que Deus pode me amar? Será que Deus me ama? Deus ama. E Deus pode amar, sim. Agora existe uma condição. E essa condição, vamos ver qual é a condição. O amor de Deus também não pode ser banalizado. Tanto é que Deus enviou o seu Filho unigênito, o que tinha de mais especial. Então, o amor de Deus não pode ser banalizado. Nós não podemos pensar que nós podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira, fazer qualquer coisa, né? Andar de qualquer forma, de qualquer maneira, pensar o que quiser, fazer o que quiser, né? Não se entregar a Deus, não se entregar, não crer no Filho, e nós pensar que Deus, o amor de Deus está sobre nós. Não podemos pensar assim. O amor de Deus, ele está aí para ser derramado, já foi derramado, e para nós atrair esse amor agora, nós precisamos fazer algo. E o que precisamos fazer? Não sou eu que vou dizer o que precisamos fazer, mas a própria Bíblia, o próprio Cristo disse. Quando nós vamos voltar de novo ao livro de João, o princípio que lemos aqui no começo, se nós lemos, por exemplo, o livro de João no capítulo 14, nós vamos ver o capítulo 14, versículo 23, fica bem claro. Jesus, palavras de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Está entendendo? Então como é que eu posso atrair o amor de Deus? Está aqui, Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Então, o amor do Pai, ele vai nos atingir de fato quando, primeiro, eu amar a Cristo, eu crer em Cristo, porque lembra que Cristo é objeto do amor de Deus e ele veio morrer por nós. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o amor de Deus está em Cristo Jesus, nada pode nos separar dele. Então, por isso Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Então, primeiro, o meu Pai o amará, se o meu Pai o amará, se me amardes. Jesus diz: primeiro, se me amardes. Se alguém me ama, tem que amar o Filho. Não tem como você não aceitar o Filho e querer o amor do Pai. Não tem como você querer crer no Pai sem primeiro crer no Filho. Porque foi o Filho que desceu, foi o Filho que veio, morreu, desceu, morreu, foi obediente à morte de cruz. A expressão maior do amor de Deus, a entrega de Deus por nós quando estávamos em pecados, separados, mortos. Então Jesus disse: se alguém me ama, primeiro, tem que me amar a mim, crer no Filho, e guardar a minha palavra. Segundo, guardar a minha palavra, porque depois ele diz no final, porque as minhas palavras não são minhas, mas foi as palavras que eu falo, é as palavras daquele que me enviou. Eu estou aqui, Jesus disse, olha o que ele disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras. As palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. As palavras são do Pai, não são minhas. Então Jesus está dizendo: se alguém me ama, primeiro tem que amar Cristo. Você diz: eu amo a Cristo. Mas eu amo, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós amamos a Cristo. Ah, você ama a Cristo? Não precisa dizer que você ama. Não precisa dizer que você ama, não precisa escrever na testa que você ama Cristo, não precisa você dizer que ama Cristo. Mas então como eu posso fazer? Prova. Prova que ama. Como eu posso provar que amo, pastor? Está aqui escrito o que nós lemos. Jesus disse: se alguém me ama, faz o quê? Guarda a minha palavra. Simples. Me ama? Não precisa dizer. Prova. Como? Guardando a minha palavra. Jesus disse: guarda a minha palavra. Então é lindo quando Jesus diz: guardar a minha palavra. É necessário que guardemos a palavra de Deus. O salmista disse no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é para ser guardada. Então não adianta você dizer que é religioso, você dizer que tem família tradicional, não adianta você dizer que tem a sua religião, que você ou vai na igreja uma vez por semana, no domingo de manhã, ou no domingo à noite. Não adianta você achar que porque você é amigo do pastor, ou vai numa igreja evangélica, ou o familiar é evangélico, ou pertence a alguma denominação, que o amor de Deus está sobre você, ou que você já está garantido no amor de Deus. Jesus disse: se você me ama, não precisa falar. Agora prova. Tem que provar, não falar. Tem que provar. E como provamos? Guardando a sua palavra. E o que é as palavras de Deus? O que são as palavras de Deus? As palavras de Deus, Jesus, são os mandamentos de Cristo. Em outra tradução ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? Quais são os mandamentos do Senhor? Se nós lemos, por exemplo, no livro Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 12, Marcos fala, Jesus está falando sobre os mandamentos da lei. Ele fala no versículo 28, 31 a 34, do capítulo 12 de Marcos, ele diz assim, a partir do versículo 31. Vamos ver aqui. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás
teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior que esse. Então Jesus está falando dos mandamentos. Ele falou, os mandamentos, né? Quais são? Havia a discussão dos escribas aqui, que estavam disputando, né, algumas questões filosóficas e outras questões, e eles começaram a indagar, né, sobre qual era o primeiro mandamento. E Jesus respondeu, o primeiro mandamento é amarás teu Deus sobre todo, amarás teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. São os mandamentos que estavam na lei, são os mandamentos da lei. Então, quando Jesus diz que quem me ama guarda os meus mandamentos, é lógico, Jesus está dizendo que agora, no Novo Testamento, na graça, né, não precisa mais todos aqueles cerimoniais, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, não precisa agora mais, não precisa mais agora cumprir com aquelas exigências da lei, porque elas não conseguiram levar o homem à perfeição, não foram perfeitas, não alcançou o objetivo, e eles não conseguiram alcançar a perfeição, de maneiras que Jesus veio, cumpriu a lei, e quando Jesus estabeleceu o Evangelho, quando Jesus estabelece então a igreja, passa-se um período da graça, a lei agora passou, ficou, e começa esse novo tempo. Agora Jesus diz, os mandamentos meus, primeiro, né, está aqui, são amarás teu Deus sobre todas as coisas, tudo está resumido nesses dois mandamentos. Esses são os meus mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo, como a ti mesmo. Agora, você diz, não, mas tudo bem, isso é fácil. Primeiro que isso não é fácil, né? Você diz que ama Cristo, Jesus diz, quem me ama, prova como? Guardando a minha palavra, guardando meus mandamentos. Os mandamentos de Cristo, né, Jesus resumiu nas suas palavras que são esses. E depois ele diz ainda mais. Em João, ele fala, lá no livro de João, também, no capítulo 13, ele fala do novo mandamento, né, do novo mandamento. Capítulo 13 de João, vamos ver o que Jesus diz? Ele diz assim, no capítulo 13 de João, e o versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a vós, que também vos ameis uns aos outros. Bom, Jesus não estava tirando não estava desqualificando os mandamentos, os dois mandamentos, né? Amarás teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo. Não estava desqualificando isso. São os mandamentos principais. São os mandamentos que são, neles está resumido tudo. Se você consegue amar Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, né, e amar o teu próximo como a ti mesmo, isso na lei dizia assim, né? Jesus disse agora, um novo mandamento vos dou. Vamos entender aqui. Não é um mandamento novo, é um novo mandamento. É diferente. Não é um mandamento novo. Porque se fosse um mandamento novo, ele desqualificaria os mandamentos, os dois mandamentos principais. Ele disse um novo mandamento. Ou seja, ele está falando sobre realmente o aperfeiçoamento. No Antigo Testamento, na verdade, tinha que amar o próximo como a ti mesmo, diz o texto. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas agora, nós devemos amar o próximo como Cristo amou. Por isso que ele diz, vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele está, um aperfeiçoamento, por isso ele diz um novo mandamento. O aperfeiçoamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, Jesus disse, tem que amar como eu vos amei. Isso é o mandamento de Cristo, é os mandamentos de Cristo. Você ama Cristo? Prova. Como? Cumprindo esses mandamentos. Cumpra isto. E você verá que o amor de Deus, então, estará sobre você. Por isso que o texto lá em João diz, se me amardes, guardareis meus mandamentos, e o meu Pai o amará. Então, o próprio amor do Pai virá sobre você. Quando você ama Cristo, guarda os seus mandamentos, esses mandamentos que falamos, então aí o amor do Pai vem sobre você. E depois, além do amor de Deus vir sobre você, Jesus disse, o meu Pai, eu e o Espírito Santo viremos para morar em você.
faremos morada em você. Tá bom? Então guarde isso no seu coração. O amor de Deus é Cristo Jesus. O objeto do amor de Deus é Cristo Jesus. Jesus nos amou, Deus nos amou quando nós estávamos em pecados, ofensas e delitos. O amor de Deus, para nós atrair o amor de Deus, nós precisamos amar Cristo. E para nós amar Cristo, nós precisamos provar. E provando, como é que provamos? Guardando os seus mandamentos. Quais são os seus mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, mas aperfeiçoado conforme Jesus disse no capítulo 13 de João. Assim como eu vos amei. E aí nós teremos o amor do Pai, teremos o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, e o amor de Deus estará sobre você. Amém? Eu quero orar sobre você, quero abençoar a sua vida neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Ó Deus, pregamos a tua palavra, o amor de Deus está aqui na tua palavra. Eu te peço agora, abençoa teu filho, a tua filha que nos ouve, este homem, esta mulher, este amigo, esta amiga, e que esta palavra fique no seu coração, no nome de Jesus, e que ele possa entender e compreender o verdadeiro amor e guardar os seus mandamentos, para que o amor de Deus possa também, Senhor, atingi-lo. É no nome de Jesus que oramos e no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Muito bem, nós assim encerramos mais uma participação no programa Novo Nascimento. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau.